Então, na aula passada, eu falei das operações com o sinal, né? Sinal é uma função do tempo, tá? E você pode fazer basicamente 4 operações com o sinal, que são as seguintes, né? Primeira, deslocamento temporal. Segunda, escalamento temporal. Terceira, reversão temporal. E quarta, não é uma operação, é você usar essas 3 operações, tá? Bom, vamos lá. O que é o deslocamento temporal? Estou falando rápido porque teoricamente já está lá na aula, tá? Deslocamento temporal é quando você pega o t sozinho, o t não está multiplicado por nada, então você tem aqui o x de t, certo? O t não está multiplicado por nada. E aí você faz esse t aqui ser alterado por um valor, então x de t. E aí você pode ter menos um t grande, esse t grande não é período não, tá? É um t grande, tá? É um tempo constante. Se você fizer isso, você vai fazer com que esse sinal desloca t unidades para a direita. Isso é quando x de t menos deslocamento é para a direita, tá? Pode ver aqui na figura, ó, x de t menos t grande, tá aqui, ó, x de t menos t grande, deslocamento para a direita, de t unidades. Já se for de x de t mais t grande, tá? Mais t grande, ok? O deslocamento é para a esquerda, tá? Eu mostro porque isso funciona. Então eu fiz um exemplo lá, eu peguei o x de t aqui, né? Aí eu descrevi esse x de t. Como assim descrever? Isso eu já ensinei, né? Nas aulas anteriores. Então, ele vale 0 quando t está entre menos infinito e menos 2. Ele vale t mais 2 quando t está entre menos 2 e 0. Ele vale 2 quando t está entre 0 e 2. E ele vale 0 quando t é maior do que 2, certo? E aí eu fiz o quê? Eu simplesmente substituí, né? Tudo que tem t aqui, ó, tem t aqui, tem t aqui, tem t aqui, tem t aqui. Eu substituí por quem? Eu substituí pelo exemplo. Então eu peguei e substituí aqui no caso por t mais 3. Ó, t mais 3. Então o que eu fiz? Todo lugar que tinha t, ó, aqui que também tem t, tá vendo? Todo lugar que tinha t, eu substituí. Ó. E aí, você vai ver que vai mudar. Aqui, ó, vai mudar a função, ó, mudou aqui. Ficou t mais 3 mais 2. Mas mudou aqui também, ó, t mais 3, t mais 3, t mais 3, t mais 3. E aí, ó, mudou os intervalos aqui, ó. Quando eu peguei esse 3 aqui e fui para cá, e fui para lá, 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 ficou isso aqui. Os intervalos mudaram e a função também mudou, ficou isso aqui. Quando eu desenho, dá a mesma forma de onda. Você vai ver que não muda a forma de onda. Porém, olha aqui, se eu pegar essa forma de onda aqui, né? Copiar, né? Colar ela aqui, ó, é exatamente, né? A forma de onda verde é exatamente a forma de onda azul, deslocada 3 unidades para a esquerda. Por quê? Porque é o que a gente acabou de falar. Se ter mais 3 unidades para a esquerda. Deslocar para a esquerda é adiantar, quando eu falo, adiantar não justamente, adiantar. Você vai, uma coisa que só ia acontecer lá na frente, você faz acontecer antes. Se eu deslocar para a direita, eu atraso, tá? Ok? Isso acontece também para sistemas com o tempo discreto, certo? Legal? Escalamento temporal. Escalamento temporal já é diferente. Você tem 2 tipos de escalamento temporal: compressão no tempo e expansão no tempo. Compressão no tempo, você pega e você multiplica o tempo, né? Multiplica t por um número
maior que 1. Expansão, você multiplica t por um número entre 0 e 1. E menor do que 0, Abel, aí é inversão, a gente vai ver. É número negativo, né? Então, o que vai acontecer na compressão? Quando você faz a compressão no tempo, você pega o tempo que está aqui, ó, que é, notem, a altura do sinal não muda. Essa altura aqui é A, aqui continua sendo A. Porém, você divide aqui pelo valor que você multiplicou. Se você multiplicou por 2, você divide por 2. E isso vale também para expansão no tempo. Como assim? É que na expansão no tempo você não multiplica para um número entre 0 e 1? Vamos supor que você multiplicou por meio aqui, ó. T vezes meio. Se você pegar o T2 aqui e dividir por meio, é a mesma coisa que multiplicar o T por 2, o T2 por 2. Certo? Porque dividir por meio é multiplicar por 2, galera. Né? 1 sobre 1 sobre 2. 1 sobre 1 sobre 2 é 2. Certo? Então, você multiplica por 2. Então, é a mesma coisa que você faz no tempo. Então, olha, o que acontece é isso. Ó, aqui tem o mesmo sinal que eu usei. Aí eu fiz uma compressão no tempo, olha, ele ficou esse sinal verdinho. Notem que ele não mudou a altura, porém ele achatou. Achatou, que eu falo assim, na largura. Tá? E eu posso também... Eu tenho também a reversão temporal. A reversão temporal, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente pega, né, e faz o espelhamento em relação ao eixo vertical. Então, o que eu faço aqui, ó, esse cara aqui, eu vou simplesmente fazer o quê? Fazer ele ficar aqui, ó. Esse cara é igual a esse cara. E esse cara aqui, ele vai ficar aqui, ó. Notem que eu tenho que espelhar todo o sinal. Então, se ele tiver parte negativa, tem que espelhar a parte negativa também. Tá? É a reversão temporal. Isso eu demonstrei. O que são as operações combinadas? As operações combinadas, como o nome está dizendo, é você fazer deslocamento, expansão ou compressão e reversão temporal. Tá? Fazer as três coisas. E aí, normalmente, o pessoal tem tendência a achar que a primeira coisa que tem que fazer numa operação combinada... O que é uma operação combinada? Vamos supor que eu tenha um x de t, que é esse cara aqui, ó. Olha aí. E eu quero um x de 2t menos 3. Aí você vai falar, bom, eu aprendi lá na matemática que a primeira coisa que eu faço é multiplicação, né? E depois eu faço a soma, né? Aí eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer a multiplicação, né, por 2, por exemplo, e depois eu vou fazer a subtração ali, T menos 3, digamos assim. Só que, quando a gente faz a operação combinada, se você fizer isso, vai dar errado. Como assim vai dar errado? Por que vai dar errado, Bel? Porque quando você faz isso, notem, se você passar do x de t por x de 2t, na verdade, todo o t que tem aqui, ele foi multiplicado por 2. Então, se você tiver um deslocamento de 3, ele vai, na verdade, fazer um deslocamento de 6. E isso vai estar errado. Tá certo? Então, a gente não pode fazer isso. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é pegar o x de t, fazer o x de t mais 3, na verdade, ó, x de t, desculpa, aqui no caso é menos, né? Fazer o x de t menos 3 e depois comprimir, fazer o x de 2t menos 3. É assim mesmo, fica estranho, né? Porque parece que quando eu fizer isso, eu vou fazer x de t menos 3, eu vou botar 2t menos 6. Não é x de 2t menos 3. Você só vai comprimir o tempo. Então vai ficar certinho, tá? Como é que eu sei que isso é o certo? Eu simplesmente, eu sei que isso é o certo porque eu faço antes um teste, usando aquele coisa que eu falo que nunca erra, né? Eu pego e substituo. Isso aqui você pode ver na aula lá, online, né? Eu pego isso e substituo no T, que vai dar sempre certo, tá? Ok? Bom, isso foram as operações combinadas. A gente terminou fazendo um exemplo aqui, ó, em que fazia x de menos t sobre 2 mais 2. Então, qual era a ordem correta? Fazer o x de t mais 2, depois fazer o x de t sobre 2 mais 2, e finalmente fazer o x de menos t sobre 2 mais 2, porque só vai inverter o t. Não muda o mais 2 vai ficar o tempo todo. Tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada. Tá? Bom,
A aula de hoje, a gente vai começar a falar de algumas funções que são importantes, tá? Então, a função que mais é importante, uma das mais importantes que eu tenho aqui, né, na parte de sinais e sistemas, é a primeira que a gente vai usar, que a gente vai falar aqui, é o nosso degrau unitário, tá? O que é o degrau unitário, Abel? Vou explicar aqui. Já está explicado aqui, né? Então, vamos falar quem é o degrau unitário. Tem um nome. Degrau, né? Por que unitário? A gente vai ver já porque é unitário. E por que ela é importante? A gente vai ver por que ela é importante. Então, olha aqui. Eu vou desenhar aqui com mais detalhe. Ó. Ela vale 0 até 0, certo? E ela vale 1 a partir de 1, tá? Desenhando de uma maneira mais, que a gente vai usar mais, é assim. É unitário por quê? Porque o pulo que ele dá é de 1 unidade, tá? O pulo que ele dá é de 1 unidade, ok? Bom, e aí? E aí a gente tem o seguinte, ó, então está aqui a definição, vale 0 para t menor do que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Isso aqui serve para quê? Eu já vou dar um exemplo aqui fácil, tá? Vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vocês lembram? Vocês lembram não, né? Deve lembrar, lá em circuitos, que você tinha várias vezes, peraí, circuitos desse tipo aqui, peraí, ficou feio. E uma coisa assim, ó. Tá, e aí? Olha só. O que é esse circuito? Esse circuito, né, é um circuito em que você tem uma fonte com uma determinada resistência ali em série, que vai alimentar um circuito em paralelo RC. Podia ser um RLC paralelo, um RLC série, qualquer combinação aí. E vocês viram como é que funcionava isso, né? Isso aí é visto em circuitos 1, na segunda parte, digamos assim, na segunda parte de circuitos 1, tá? Então você tem muito isso, a chave fechou, né? E aí quando a chave está aberta durante muito tempo. Então se ela está aberta durante muito tempo, não está recebendo nenhuma tensão ali, tá certo? Ok? Se ela é fechada, você começa a receber uma determinada tensão. Ou ao contrário, ela está fechada durante muito tempo, você abre, tá? Bom, mas isso é uma forma de você pensar, tá? Eu agora vou, digamos, desenhar esse circuito de uma maneira diferente e vou aproveitar a função degrau unitário para isso. Como eu vou fazer isso? Olha só, você pode contar o seguinte, você pode dizer o seguinte, que essa tensão que está aqui, ó, ela é 0, quando t menor, né, ou igual, quando t menor do que 0, assim. E ela vale um V qualquer quando t maior do que 0, certo? Ok? Maior ou igual. Tá? Olha só, eu não poderia ter feito uma coisa assim, ó. Oh, peraí.
Era um capacitor. Opa, cortou. Essa fonte aqui, VF, eu vou escrever assim, é como se fosse V vezes U de T. Vê se é isso. Se essa tensão se U de T vale 0 para T negativo, essa tensão é 0. Concorda comigo? E se U de T vale 1 para T maior do que 0, é 1, é quando você fecha a chave. Então, na verdade, eu consigo fazer uma equivalência entre a chave, né, e esse outro circuito aqui de baixo usando o sinal U de T. Tá certo? Então, isso é uma coisa interessante, tá? E tem outra coisa também que eu posso usar aqui, né? O U de T serve para isso, por exemplo, tá? Porém, tem outras coisas importantes que são utilizadas, né, para trabalhar com U de T. Por exemplo, vamos supor, pegar um exemplo aqui dois exemplos aqui bem simples. Estou apagando aqui porque para não ter que escrever um monte de coisa. Mas eu vou usar até um exemplo diferente aqui para não ter que... para a aula ficar um pouquinho diferente. Vamos lá. Já apaguei. Agora vamos pegar aqui, ó, né? Deixa eu pegar esse exemplo do livro. Professor. Oi. Mas por que na verdade, no caso do circuito, a gente representa muitas vezes com a função integral? Porque você, quando for utilizar outras técnicas para você fazer a análise do circuito, que a gente não usou ainda, mas a gente vai aprender agora na segunda parte desse curso de sinais 1, que é a transformada de Laplace, você vai querer trabalhar, por exemplo, com a definição da fonte não usando chave, e sim usando um V vezes U de T. Porque aí você vai fazer a transformada de Laplace de uma tensão vezes U de T. Então, tá? na verdade, é só para a gente não ter que usar a chave. Isso. Não é usar a chave, é você poder trabalhar matematicamente dizendo, de uma forma mais, digamos, formal. Assim, você usa mais. Porque a chave é uma entidade ali que na matemática não existe, né? Você só serve ali para você dizer quando é que você fechou, uma transição de tempo. A função de T serve para isso, uma transição de tempo. E aí você pode usar a função de T para qualquer tempo, né? Como assim para qualquer tempo? Eu não coloquei aqui, mas olha só, o de T é isso, né? É isso aqui. Aqui é 0, aqui é 1, tá? Se eu quiser, por exemplo, usar um tempo 2, por exemplo, o que eu faço? Eu faço o de T menos 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou deslocar 2 unidades para a direita. Certo? Ok? Então, eu posso usar o de T como me convier, tanto no tempo positivo, o de T menos 2, como, por exemplo, no tempo negativo, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui menos 1. Então, seria...
E esse cara aqui, ó, esse cara aqui seria U de t menos 1, que é U de t mais 1, né? Na verdade, quando você faz U de t menos alguma coisa, ou X de t menos alguma coisa, você desloca aquela coisa para a direita. Só que se você tiver um valor positivo, é a mesma coisa se tiver um menos. Então você desloca para a direita, só que é para a esquerda, né? Você está entendendo? É menos, não é isso? Tá ok? Que é U de t mais 1. É sempre lembrando que U de t menos 1, o de t mais 1 é U de t menos 1, tá? Então você pode colocar como você quiser aqui os seus U de t's aqui, certo? Então, por exemplo, uma das coisas interessantes é o seguinte, vamos supor que a gente quisesse fazer o seguinte, eu vou até mudar um pouquinho aqui, só para fazer um exemplo aqui um pouquinho mais difícil, aqui é menos 1,5, aqui é 0, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2e elevado a menos t sobre 2. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui eu vou botar menos 2,5, tá? Eu quero fazer o seguinte, ó. Depois eu faço esse cara aqui. Esse cara aqui não quero fazer agora não. Eu quero fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa que eu já ensinei, que é escrever x de t. Como é que você vai escrever x de t? Usando os métodos que a gente sabe até agora, tá? Então, olha só. Como é que eu escrevo x de t? Vou ver os intervalos em que x de t existe. Ó. Esse intervalo, vou botar aqui. Tem um intervalo aqui, que ele vale quanto? Ele vale 0. Esse intervalo é de quanto? Começa onde? E vai até... Sim. Depois tem um outro intervalo, que é esse aqui. Por que esse intervalo para em 1,5? Porque depois a função muda, certo? Aqui vai ser de menos 2,5 até 1,5, certo? Depois tem outro intervalo, estou falando dos intervalos por enquanto, tá? Depois tem outro intervalo, que vai de 1,5 até 0. Ué, por que para em 0? E por que começa em menos 1,5? Porque a função muda, né? Ok? Vale 2 ali, certo? Entre menos 2,5 vale uma reta. Eu tenho que descobrir qual é, lembra? Tem que aprender, por isso que eu estou colocando esse exemplo diferente. Entre 0 e 3, é outro intervalo? É outro intervalo. Ela mudou. Entre 0 e 3, ela vai valer 2 e elevado a menos t sobre 2, já está escrito ali. Certo? E finalmente, é maior do que 3, é o intervalo de quanto? De 3 até infinito. Vai valer quanto? Vai valer 0. Certo? Vamos lá. Então, 0 entre menos infinito, t e menos 2,5. Oi. Ali, do 0 até o 3, vale 2e elevado a menos t sobre 2. Já está dando. Já está dada a função. Ele já desenha ali, ó. Essa 2. Essa exponencial para baixo. Aí essa retazinha não conta. Oi? Essa retazinha não, porque aí vai valer 0 depois, é como se fosse uma descontinuidade. A gente coloca aí, mas essa reta não conta, porque essa reta aqui não existe, né? É uma reta simplesmente x igual a alguma coisa. É uma reta que não tem valor não é y igual a x, é só x igual a alguma coisa. Tá? Beleza, então tem lá. Quanto é que vai ser de menos 2,5 até menos 1,5? Certo? Beleza. Só que eu tenho que saber o que é. Depois a gente coloca. Depois é menos 1,5 até 0, de 0 até 3 e de 3 até mais infinito. Esse cara eu sei que vale 0, esse cara eu sei que vale 2e elevado a menos t sobre 2, esse cara eu sei que vale 2, eu preciso descobrir quem é esse cara aqui, só para a gente fazer um exercício. Eu sei que é uma reta. Certo? Eu sei que é uma reta. Eu sei que é uma reta que cresce. Certo? Que ela cresce. Então é mais alguma coisa vezes t. Quem é essa coisa? Ele andou 1. Por que ele andou 1? Ele foi de menos 2,5 até 1,5. A menos 1,5. E subiu 2. Tá.
pronto. E subiu 2. E subiu 2, certo? Se ele andou 1 e subiu 2, a inclinação é 2, certo? É 2. Então isso aqui é 2t. Mais alguma coisa. Mais o lugar onde essa reta cruza o y. Mas não dá para ver aqui. Porque eu tenho ali um valor 2, mas aquele 2 ali não é onde ela cruza o y. É onde aquele menos 2 está ali, certo? Onde é que ela cruza o y? Ah, não sei. Como é que eu descubro isso? Fácil. Eu sei que quando t vale 2,5, menos 2,5, essa reta vale 0. Concorda comigo? Ó, quando t, essa reta aqui é 2t mais alguma coisa, certo? Quando t vale 2,5, esse ponto aqui, não é? Essa reta vale 0. Então, quanto é t? 2,5 menos 2,5 menos vezes 2 dá menos 5. Mais alguma coisa tem que ser, essa mais alguma coisa tem que ser o quê? 5. Concorda que tem que ser 5? Entendeu o que eu estou falando? Tá? Por quê? Porque menos 2t, não, desculpa, 2 vezes menos 2,5 é igual a 5, certo? Ok? É, menos 5. Tem que somar com alguma coisa para dar 0, certo? Ok, entendeu? Então vai dar 0. Você pode ver com outro ponto também. O que vai acontecer? Nesse outro ponto, tem que dar 2, não é isso? Então, 2 vezes menos 1,5, menos 3, mais 5, 2, certo? Então tá certo, é 5 mesmo. Você pode testar nos dois pontos. Então já sei, ficou isso aqui, não ficou? Perfeito. Tá. Essa é uma forma de você escrever esse sinal. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu consigo? Vamos ver agora se dá para você perceber isso. Vamos supor que eu tenho isso aqui agora. Ficou muito grande. Um cara assim, ó. Isso aqui, opa, isso aqui vale 1, 0, isso aqui chamo de A, isso aqui eu chamo de B. Isso aqui eu chamo de pulso retangular entre A e B. Ok? Esse é o nome que se dá a esse sinal. Tá? Bom, será que eu consigo gerar esse sinal usando a nossa função U de t? Como assim gerar esse sinal usando U de t? É tipo assim, eu pegar esse cara aqui, pegar o U de t, que pode ser deslocado, multiplicado, etc. Posso fazer operações com ele e sair do U de t, fazer operações com ele e chegar nisso aqui. Será que eu consigo? Né? Então, pensa bem, né? Isso aqui é um U de t? Não, isso aqui é um pulso retangular. O que é mais próximo, né, desse pulso retangular, que seria o nosso U de t? Eu poderia dizer o seguinte, ó, se eu pegar isso aqui, ó, não é o sinal que eu quero, certo? Mas tem um pedacinho em comum, pelo menos uma parte não é isso? Esse cara quem é? Esse cara é o U de t menos A, concorda? Legal?
Mas eu não quero isso, eu quero esse vermelho aí, certo? Bom, e agora, se eu pegasse agora e fizesse o seguinte, eu tenho esse azul aqui, vamos supor que eu chegasse agora e pegasse esse outro sinal que eu vou desenhar aqui, ó. Esse outro sinal é U de T menos B. Tudo bem? Certo? Tá, agora olha só. Se eu pegar U de T menos A, eles são iguais, e U de T menos B, eles são iguais até A, não são? Valem zero, não é? E eles são iguais também acima de B, concorda? Os dois valem 1. Porém, entre A e B, U de T menos A vale 1 e U de T menos B vale 0. Pô, se você pegar, você pode dizer que o pulso retangular, né? Pulso retangular entre A e B, eu posso dizer que é isso aqui, ó, U de T menos A menos U de T menos B. Vê se não é, tá? Ok? É entre A do lado esquerdo e B do lado direito. Sempre vai dar certo, tá? Ok? Esse é o pulso retangular. E aí tem uma coisa muito legal, porque o pulso retangular, ele define um intervalo que vale 1 entre dois extremos, entre A e B, concorda comigo? Ele sempre vale 1. E 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa. Não é isso? Então note que eu podia escrever agora essa forma de onda aqui, ó, que eu acabei de desenhar aqui em cima. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo essa forma de onda que está aqui, ó? Que eu acabei de escrever assim? Acabei de fazer isso, né? Tá. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo selecionar esse cara aqui só. Só ele, para descer que tá feio aqui. Olha só. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Olha que coisa interessante. Eu não tenho aqui alguns intervalos definidos? Um intervalo aqui, um intervalo aqui, um intervalo aqui, um intervalo aqui, um intervalo aqui. Então, olha só. Em vez de eu escrever os intervalos e dizer qual é o valor, eu podia fazer o seguinte, ó. Eu podia pegar o valor, pego o valor, no caso 0. 0 é um valor ruim, né? Porque 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0. Mas eu posso pegar o valor 0 e multiplicar pelo intervalo. Ou seja, 0 vezes o pulso retangular entre menos infinito e menos 2,5. É 0 vezes. Concorda que o pulso retangular entre menos infinito e menos 2,5, eu vou escrever aqui, ó. Pulso retangular entre A e B, não é? U de T menos A menos U de T menos B. Então, ó, isso aqui vai ser U de T menos infinito menos U de T menos 2,5. Posso escrever assim? Ué, posso. A e B são valores quaisquer. Funciona tanto em positivo quanto em negativo. Você até já viu isso, certo? Legal? Então, só vou tirar esses menos aqui. Isso aqui não é a mesma coisa que 0 vezes U de T mais infinito menos U de T mais 2,5? Não é isso? Tá? Não é? O que é U de T mais infinito? Pensa bem. Vamos pensar nos valores de T. U de T mais infinito
ele vai ser, qualquer que seja o valor de t, ele vai ser sempre uma coisa positiva. Por quê? Porque você está pegando mais infinito somando alguma coisa. Ah, mas se o t tender a menos infinito, foda-se, ele está tendendo, ele não é menos infinito. Você está entendendo? Ah, mas vai tender a zero, mas vai tender a zero pela direita, vai ser positivo. Então, o de uma coisa positiva, de um tempo positivo, sempre é quanto? Isso aqui sempre vai ser o quê? 1. Certo? Tá legal? Isso aqui vai ser sempre 1. Concorda? Isso aqui vai ser um U de t assim, ó. Vai ser uma coisa assim, que começa em menos 2,5. Concorda comigo? Só que isso não interessa muito, porque isso aqui vai dar quanto no final? 0. Tá? Eu só coloquei de uma maneira didática, tá bom? Mas seria isso. Você está entendendo? E o que é I? O que é 1? Né? O 1 é um desenho assim, ó. Só para você ter uma ideia aqui. Deixa eu desenhar bonitinho. Aqui seria uma coisa assim, ó. 1, qualquer que seja t, certo? E o outro seria assim, ó, menos o quê? Menos uma coisa que começa aqui, ó, que começa aqui em menos 2,5 e vale 1. Então, quando você fizesse essa subtração, presta atenção, ia sobrar só um pedacinho para cá, ó, até 2,5 aqui, deixa eu colocar aqui, aqui é 2,5, né? Menos 2,5. Você ia ter uma coisa mais ou menos assim, ó, quando você fizesse a subtração, uma coisa assim, ó. Concorda? Olha aqui, vê se vai dar isso. Quando você subtraísse. Você está entendendo? Que ia ficar 1 menos 0, depois ia ficar 1 menos 1 e ia ficar 0. Mas você vai multiplicar tudo por 0, vai dar quanto no final? 0. Certo? Beleza, vamos fazer um outro intervalo aqui. Você concorda que o outro intervalo dá para fazer da mesma forma que eu fiz aqui? Como assim? Eu posso pegar o sinal. Qual é o sinal? Vou pegar outra cor aqui para não ficar confuso. O sinal não é 2t mais 5? 2t mais 5? O intervalo é o quanto? É o intervalo que vai de menos 2,5 até menos 1,5, não é isso? Então eu posso escrever assim, ó. Certo? Posso escrever assim. E isso aqui, arrumando agora, ficaria assim, ó. Arrumando ficaria assim. Concorda? Que arrumando ficaria assim? Então, esse intervalo não vai mexer. Isso aí deixa, porque isso aí existe, não é 0. Isso não é 0. Tá? Beleza. O terceiro, não é 2 entre menos 1,5 e 0? Não é 2 entre menos 1,5 e 0? Então, vai ser 2 que multiplica o quê? Agora, eu já vou colocar, vai ser assim. 2 que multiplica o quê? Ó. U de t menos 1,5 menos U de t menos 0. Isso vai dar quanto? Isso aqui vai ser 2 que multiplica U de t mais 1,5 menos U de t. Finalmente não, que ainda tem muita coisa. Não é finalmente. Tem mais muita coisa? Não, tem mais 2 partes. Tem o 2e elevado a menos t sobre 2. Então, vou pegar aqui numa outra cor, então, vai ser, ó, 2e elevado a menos t sobre 2, que multiplica quem? U de t menos 0, menos U de t menos quanto? Aqui o valor é 3, não é isso? 3. Isso aqui vai ser 2e elevado a menos t sobre 2 vezes U de t menos U de t menos 3.
E finalmente, para finalizar, ó, quanto é que vai ser? Vai ser 0 que multiplica u de t menos 3 menos u de t menos infinito. O que é u de t menos infinito? Da mesma forma que o de t mais infinito é sempre 1, certo? O de t menos infinito é sempre 0. Por que o de t menos infinito é sempre 0? Qualquer que seja t, isso vai ser t de uma coisa negativa, não vai ser, t vai ser negativo, não é? E quando t é negativo, u de valor negativo vale quanto? A função de t é uma função também que descobre, se define valores positivos, você valida o eixo positivo e invalida o negativo, que você bota 0 no negativo e bota 1 no positivo, certo? Então isso aqui vai ser 0, isso vai ser o de t menos 3, mas isso tudo vai ser quanto no final? Vai ser 0, certo? 0. Agora, presta atenção, se eu pegar e colocar dessa forma assim, ó, que eu vou escrever agora, se eu pegar e escrever assim, ó, qual é o nome que eu dei para esse sinal aqui? X de t. Eu poderia ter escrito x de t assim, ó, x de t é igual. Aí faria o seguinte, ó, x de t é igual, vamos lá, 0, que eu não vou colocar, aí depois eu colocaria 2t aqui em cima, 2t mais 5, que multiplica u de t mais 2,5 menos u de t mais 1,5. Mais por quê? Porque eu vou continuar esse outro valor aqui, mais 2 que multiplica u de t mais 1,5 menos u de t, mais esse valor aqui, é o último, 2e elevado a menos t sobre 2, que multiplica u de t menos u de t menos 3. E parou, eu não vou continuar, porque o resto é tudo 0, concorda comigo? E aí, olha só, presta atenção que legal, ó. Se eu escrever assim, já está escrito. Isso é uma outra forma de escrever o quê? É uma outra forma de escrever a minha função, tá? Que função? É outra forma de escrever isso aqui, ó. É outra forma de escrever isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Deixa eu pegar isso tudo aqui, ó. Copiar. E olha só. Olha aqui. Compara as duas formas aqui, tá? Notem que essa forma de cima é muito mais elegante, digamos assim, tá? Eu não tenho que ficar botando o intervalo de tempo. Eu só estou usando, quando eu coloco aqueles u's de texto, eu já estou dando o intervalo de tempo, tá? Por isso que, na verdade, essa é uma maneira mais, digamos, matematicamente falando, mais correta para representar o sinal. É uma outra forma de representar, mas que a gente usa, digamos, o sinal U de T para facilitar a nossa vida, né? Se eu tivesse que... eu até brinco, né? Você consegue escrever a fórmula de cima usando até o teclado do celular, tá? Já para escrever de baixo, como é que você vai fazer aquela chave ali? Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai ter que usar a vírgula, você vai ter que pular a linha. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito mais, digamos, elegante usar a parte de cima, tá? E você consegue, digamos, transferir isso de uma forma que você não precisa ficar se preocupando com intervalos. Os intervalos já estão definidos pelas funções U de T, tá? Da mesma forma que eu escrevi isso através de um gráfico, notem, para fazer isso através de um gráfico, eu passei o gráfico para cá e daqui eu fui para cá, certo? Mas note, eu poderia fazer isso usando essa fórmula, ou seja, sair daqui e chegar no gráfico. Vamos lá, é isso que eu vou fazer agora. Como assim sair daqui e chegar no gráfico? É justamente o que eu vou fazer agora, tá?
Eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil para a gente. Deixa eu copiar aqui. Ando. Deixa eu copiar. Colar. E olha só, isso pode acontecer. Isso é um exercício que já caiu, inclusive, em prova minha, né? Dada que x de t igual a isso, desenhe o gráfico, né? Então você vai desenhar por partes, digamos assim. Como assim por partes? Você vai pegar, né, e vai desenhar, né, essa primeira parte aqui, tá? Que é essa primeira linha. Tá? Como é que você vai fazer isso? Ó, você vai pegar primeiro desenhar a reta 2t mais 5. Ou, se você quiser, desenha primeiro o pulso retangular, que é mais fácil. Como assim? Desenha primeiro o pulso retangular. Vamos fazer isso. Vamos desenhar primeiro o pulso retangular. Como assim? O pulso retangular não está entre 2,5, que é aqui, ó, menos 2,5 e 1,5? E menos 1,5? Não é isso? Não é? Tá, beleza. Agora, ou seja, aqui eu tenho um pulso retangular que vale 1. Tudo que tiver para fora aqui é 0. Tá? Ok? Beleza, já desenhei. Agora vamos desenhar a reta que é a 2t mais 5, não é? Como é que eu redesenho uma reta 2t mais 5? Pega 2 pontos. Pega 2 pontos. Você já sabe que inclinação é, mas pega 2 pontos. Pega t igual a 0. T igual a 0 vai dar no ponto 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Beleza. Um ponto. Pega agora um outro ponto. Pega t igual a menos 2,5. Só de sacanagem, né? Menos 2,5 vai dar 0, não é isso? Tá aqui, ó, vai dar 0. Tá? E aí você pode desenhar essa reta aqui assim, ó. Note que essa reta aqui ela vai de menos infinito até mais infinito, tá certo? Porém, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa reta e vou multiplicar pelo... Opa, andou. Eu vou multiplicar pelo pulso. Quando eu multiplico isso pelo pulso, o que vai acontecer? Quanto é que vale o pulso aqui, ó? Quanto vale o pulso aqui? Hein? 0. 0 o tempo todo, 0. Tá vendo? E quanto é que vale o pulso aqui? Também vale 0. Ou seja, entre esses dois intervalos aqui, essa reta aqui some. Certo? E o que é que sobra? Sobra só isso aqui. Tá vendo? Sobra só isso aqui. Tá? Ok? Só para ficar parecido, só para você ver que a coisa está dando certo, isso aqui vai até o ponto 2, exatamente que a gente tinha, não era? E a primeira, já que isso aqui some, tudo que está aqui também vale quanto? Vale 0. Na verdade, o vermelho vai ficar assim, concorda? A primeira parte vai ficar assim, concorda? Ok? E a segunda parte? A segunda parte agora, eu vou desenhar novamente. Eu vou pegar a segunda parte
e vou desenhar novamente. Onde é que está o pulso retangular na segunda parte? Está entre menos 1,5 e 0, não é isso? Não está entre menos 1,5 e 0? Então o pulso retangular está aqui, ó. Vamos botar aqui ele preto novamente. Tá? E qual é o outro sinal entre menos 1,5 e 0? Não é 2? Então, se for 2, eu poderia escrever 2 como se fosse uma coisa assim? Você concorda comigo que eu poderia escrever 2 como se fosse uma coisa assim? Não é isso? 2 constante, não é? Então, quando eu multiplicar os dois, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai sumir, essa parte aqui vai sumir, e vai sobrar o quê? Vai sobrar, vou botar numa outra cor para ficar diferente, né? Opa! Vai ficar 2, não é isso? Legal? Então note, o que você vai fazer aqui? Agora você vai somar isso com isso, né? Quando você somar isso com isso, eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia, só para ter uma ideia de onde a gente está chegando. Você concorda que vai ficar um negócio assim, ó? Por enquanto, concorda? Mas ainda falta uma parte, não falta uma parte? A terceira parte eu vou fazer aqui mesmo para não ter que, digamos, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu apagar esse 2 aqui. Você já entendeu, né? Agora eu apaguei. A terceira parte eu vou fazer aqui mesmo. A terceira parte não é 2e elevado a menos t sobre 2? O pulso não é de 0 até t menos 3, porque é u de t menos 0, que quando é t sozinho é t menos 0, até t menos 3. O pulso não é aqui assim, ó? E eu não tenho uma forma de onda que é o 2e elevado a t menos 2, não é uma coisa assim, ó, que vai fazendo isso? Não é? Ok? Não é isso? Quando eu multiplicar, vai ficar só esse cara aqui, ó. Está na outra cor. Não, marrom. Ele vai zerar para cá, certo? Ele vai zerar para cá. Ficou entendido? E aí? E aí, se você somar, na verdade, todo mundo, vou colocar aqui a soma de todo mundo, vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isso aqui e aqui. Certo? Ou seja, você desenhou a forma de onda que estava aqui em cima. Tá? Ok? Aqui ele não colocou no gráfico, né? Mas se você podia descobrir qual é esse valor aqui. Aí tem que usar a calculadora, né? Como assim? Esse valor aqui é 2 vezes e elevado a menos 3 dividido por 2. Concorda comigo? Aí tem que usar a calculadora, né? Porque você vai ter que fazer e elevado a menos 3 sobre 2 e multiplicar por 2. Você entendeu o que eu estou falando? Não sei quanto é que dá. Tem que fazer a conta aí na calculadora. Sacou? Beleza? Então você viu que você pode escrever dessa forma também, o sinal. Tá? E isso é bastante importante. Tá? Isso é bastante importante mesmo. Tá? Por quê? Porque a gente vai usar isso bastante aqui no nosso curso. Tá? Às vezes eu posso, em vez de eu dar o sinal no gráfico, eu posso dar o sinal dessa forma aí. Ah, mas vai dar um trabalho para desenhar assim? Para você saber fazer uma ou outra. Então você pode fazer isso. Tá? Então, vamos fazer um exercício bem simples aqui. Deixa você fazer esse exercício aqui. Descreva o sinal da figura 1.16a usando o degrau unitário. O que você vai ter que fazer aqui? Vamos lá. O que você vai ter que fazer aqui? Definir os intervalos. Concorda comigo? Definir os intervalos? Então, quais são os intervalos aqui que você vai trabalhar? Então, onde os pulsos retangulares vão agir, digamos assim, né? O pulso retangular vai agir aqui, daqui até aqui. Esse é o primeiro, certo? Porque é de 0 a 2 que você vai ter uma reta inclinada, certo? E antes de 0 não tem nada, então é 0, você está entendendo? E depois, qual é o próximo pulso retangular? É de 2 até
3, concorda? Que é 2 até 3? E aí você vai pegar, quanto é que é esse pulso retangular aqui? Como é que é o pulso retangular? É U de T menos A? Menos U de T menos B? É U de T menos 0, certo? Posso deixar assim? Sim. Menos U de T menos 2. E esse aqui? Esse vai ser U de T menos. Tá. Agora só preciso descobrir quem é essa reta para multiplicar por isso. Isso aqui vai ser multiplicado por isso, certo? E tem que descobrir quem é essa reta que vai multiplicar por isso. Então, como é que você descobre essa reta? Você vê a inclinação, certo? Se é subindo, a inclinação é positiva, e você tem que ver quanto é que anda. Andou 1, subiu 1, inclinação 1. Andou 1, subiu 2, inclinação 2. Andou 1, subiu 3, inclinação 3. Certo? Se for para baixo, andou 1, desceu 1, inclinação menos 1. Andou 1, desceu 2, inclinação menos 2. E aí pega um valor qualquer da reta. Que valor? Aqui no caso pode pegar. Nessa reta aqui é fácil, né? Essa reta aqui é T, né? Tá fácil pra caralho. Porque a inclinação é 1, não é? Então é 1, é T. É T mais alguma coisa, mas é onde passa no eixo Y. Já está dando para ver aqui no gráfico, que é 0. A outra, qual é a inclinação da outra? É menos ou é mais? É positivo ou negativo? É menos. E é menos o quê? Menos 1, menos 2. Anda quanto? Anda 1. Desce quanto? Desce 2. Então é menos 2. É menos 2T mais alguma coisa. Aí pega um ponto qualquer. Pega o ponto T igual a 3. Menos 2T. Menos 2 vezes 3. Vai dar menos 6. Mais alguma coisa tem que dar 0, não é? A coisa é 6. Certo? Faz aí. Já vou corrigir. Essa calça aqui não dá para usar com essa carteira. É verdade, ela, o tempo todo ela cai.
Então, só para a gente finalizar, bem fácil, né? Na verdade aqui, eu já vou colocar aqui, ó, isso aqui vai ser o T, né? A gente já viu, né? Porque é T mais 0, certo? E aqui vai ser o menos 2T mais 6, certo? Então, para escrever, como é que eu escreveria o x de t? X de t igual, a primeira parte, vou botar assim, t, que multiplica u de t menos u de t menos 2, mais a segunda parte, que é menos 2t mais 6, que multiplica u de t menos 2, menos u de t menos 3. Note que, com isso, eu já defino todo o sinal, certo? Eu defino os intervalos onde ele existe, certo? Os pulsos retangulares onde ele existe. Aí, onde ele é zero? Não precisa botar nada. Você coloca os pulsos retangulares onde ele existe, né? Porque já automaticamente vai ser zero, né? Automaticamente. Poderia colocar mais zero, que multiplica u de t menos infinito menos u de t, e mais zero, que multiplica u de t menos 3 menos u de t menos infinito. Concorda comigo? Seria o pulso retangular que representa isso aqui, né? Quem é isso aqui? É um pulso retangular que é u de t menos infinito menos u de t menos zero, certo? E esse aqui seria o quê? Seria u de t menos 3 menos u de t menos infinito. Menos mais infinito, que é menos infinito, certo? Isso aqui sempre vai ser uma coisa negativa, isso aqui sempre vai ser zero, certo? Isso aqui vai ser sempre o quê? Isso aqui vai dar 1 sempre aqui no caso, né? Porque isso aqui vai dar 1 nesse espaço aqui, né? Isso aqui vai ser 1, né? Isso aqui vai ser 0. Na verdade, isso aqui vai ser o de t menos 3, né? 1 a partir de 0. E aqui vai ser 1 até 0, não é isso? Só que você vai ficar com 0, não interessa nada, certo? Ok? E é isso, tá? Na aula que vem, eu vou falar de uma função que é bem diferente do u de t. O u de t é uma função super... Eu vou até falar de outras funções a partir do u de t. Por exemplo, a rampa unitária é você pegar o t u de t. Ou seja, é igual a reta t, só que ela só começa... É como se você estivesse colocando um sinal crescente linearmente a partir de t igual a 0. Tá? Rampa unitária. Parábola unitária. Vocês vão ver que a parábola unitária não é T2. É T2 sobre 2. Porque tem que dar, a derivada tem que dar a anterior, entendeu? Você vai ver que se você derivar t, vai dar u de t. Deriva t, ó. Olha só. Deriva a rampa. A rampa é assim, ó. A rampa é assim. Essa aqui é a inclinação. Finge que a inclinação é t, porque aí não ficou não. Eu errei, tá? Mas a rampa é assim. Deriva ela. Derivada disso aqui. 0, 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 até aqui, não é? A partir daqui, o que vai acontecer? Quando é derivada? É 1, 1, 1. Certo? Então, quando você derivou a rampa, deu o degrau. Concorda? Que é degrau. Certo? Se você pegar a parábola unitária, que também é chamada, é t ao quadrado. É t ao quadrado sobre 2. Vamos supor que seja assim. Ó. Eu não sei nem se desenha assim. Tá? Mas olha só, deriva. T ao quadrado sobre 2 é aqui, ó. Aqui é 0, tá? Deriva 0, 0, 0, 0, 0, 0, beleza. Deriva t2 sobre 2, não vai dar 2t sobre 2? Sim. Então vai dar t. Entendeu o que eu estou falando? Então por isso que a parábola não é T2. Você está imaginando, né? Um é T, outro é T2, não, é T2 sobre 2. Se fosse a cúbica unitária, teria que dar T2, a derivada teria que dar T2 sobre 2, você está entendendo? Mas não se usa, a parábola não se usa, tá certo? Entendeu? A integral ou seja, a integral do degrau é a rampa. A integral da rampa é a parábola. Você entendeu o que eu estou falando? Tá? E as derivadas também. Quem é o sinal que a gente vai aprender na aula que vem? A gente vai aprender na aula que vem um sinal chamado impulso unitário. O impulso unitário
é a derivada do degrau unitário, tá? E aí é meio louco, né? Porque olha só, vai derivando o degrau, ó, deriva 0, 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 quando chega aqui, tem uma descontinuidade de 90 graus, não é? Então tende a infinito, concorda comigo? Depois que passa, é 1 também constante, então depois é quanto? É 1, é 1, é 1, é 1, é 1, é 1 o tempo todo, tá vendo? Então a gente vai falar desse sinal. Esse sinal é o seguinte, é um sinal que a gente diz que vale 0 quando t diferente de 0. E quando t igual a 0, ele tende a infinito, tá? Se você olhar a derivada do degrau, ela parece ser o impulso, né? Ela parece ser o impulso, mas tem que provar isso. Tá? Porque tem outras funções que você faz isso e parecem ser um impulso também, tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, por quê? Porque você, por exemplo, pega 2 degraus. 2 degraus vai dar a mesma coisa, né? Na verdade, quando tiver 0, 0, 0, a derivada vai ser 0. Depois vai ser 2, não é isso? 2, 2, 2 vai dar 0 também. E aqui vai tender a infinito também. Só que na verdade não tende a infinito, a gente fala que tende a 2 vezes o infinito. Porque, você está entendendo o que eu estou falando? Porque o pulo é de 2, a gente vai mostrar isso, tá? Ficou entendido? Tá? A gente vai mostrar isso, tá? A gente vai mostrar isso. Legal. Na aula que vem, então, a gente vai falar sobre esse impulso unitário, que realmente é uma função difícil de falar, mas é super útil, apesar de que a gente, para reproduzir ela no laboratório, a gente não consegue, porque é uma função, é um sinal que vale infinito, então vai explodir qualquer equipamento que você tente utilizar. Mas uma aproximação, você poderia imaginar o impulso unitário como sendo um raio. Pensa bem, um raio não tem tensão nenhuma, durante um intervalo de tempo super pequeno, a tensão tende a milhares, milhões de volts, certo? E depois volta a zero, o raio para de fazer, mas o intervalo é instantâneo, né? É uma coisa muito pequena, basicamente é o que o impulso representa, tá? É super importante do ponto de vista de sinais e sistemas, porque ele é o sinal que mais a gente vai usar quando a gente precisa conhecer ele para poder depois falar de convolução e coisas do tipo, tá bom? Ele é muito usado também. Falou, até amanhã então. Vê se a galera vem amanhã. Se tiver só um aluno vai ficar difícil, vou ter que começar a cobrar presença. Eu sei que você está vindo aí, mas tem mais gente que pode vir, né?